comigo sobre isso que eu quero ministrar hoje à noite. E foi numa parada que eu estava estudando sobre João 8,32, que fala o seguinte: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho estudado muito sobre esse pequeno versículo, e eu tenho chegado à conclusão que a Bíblia inteira, ela é baseada nesse versículo. Tudo que a Bíblia nos ensina é baseado em cima disso. E nenhuma conversa com o Senhor, quando você passa o dia falando com Deus e falei, meu Deus, quantas vezes eu estou tão ocupado com os meus sentimentos e Jesus fala comigo e eu não entendo, porque eu estou preocupado com aquilo que com tantas coisas que eu tenho para resolver durante o dia, ou que eu possa fazer durante o dia. Quantas vezes, eu acho que não só eu, mas nós, paramos no dia para escutar os nossos pensamentos e não escutamos aquilo que Ele quer falar para nós. Quantas vezes andamos com Jesus, falamos com Ele, e não sabemos o que Ele quer, e nem o que Ele tem ao meu e ao seu respeito. Por conta da correria do dia a dia, quantas vezes Jesus está do nosso lado, mas nós não o reconhecemos. Foram tantas perguntas que eu fui fazendo, ou melhor, eu creio que o Espírito Santo estava fazendo para mim. Muitas vezes na caminhada com Jesus, ficamos tristes, com raiva, com dúvidas, sem entender o porquê de tantas coisas. Muitas vezes achamos que ser crente é difícil. Quem acha aqui que ser crente é difícil? Porque eu acho. Porque eu acho que talvez só eu. Estou falando que a gente de manhã é tudo zoado. Estou falando. Às vezes nós achamos que ser crente é tão difícil. E sabe por que nós achamos que ser crente é difícil? Porque nós estamos acostumados a ser zoado, a fazer tudo da maneira que nós achamos e que aprendemos a fazer. Por exemplo, eu estou com 4,7, acabei de fazer. Todo mundo fala, o Léo fala, caraca. É isso mesmo, Léo, você tem que ir para de manhã, Léo. Porque a galera lá é zoada, assim, igual a gente, cara. O pessoal aqui é educadinho demais. O Júnior tá... Olha lá. Né? Então, a gente passou um monte de tempo, não sei você, mas quando eu vim para o Senhor, gente, eu vim zoadérrimo. Muito zoado, fazia tanta coisa. E aí, de repente, vai ser crente. Puxa, tudo aquilo que eu estava acostumado a fazer, que eu sabia fazer, vamos agora fazer o quê? Desconstrói. Quebra tudo. E dá trabalho pra caramba. Aí você começa a construir uma vida de crente, agora na presença de Jesus. Puxa, chega um momento que a gente fala, uau, é difícil essa parada de ser crente. E quando fazemos as coisas e sabemos que é errado, e mesmo assim nós fazemos, aí temos que quebrar tudo de novo e construir tudo de novo. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos, fitamos para Ele, e é o nosso modelo perfeito para todas as coisas, abrimos mão daquela vida. Só quando nós olhamos para Ele, para nos parecer com Ele. Modelo perfeito, modelo de filho perfeito e amado, modelo de um filho obediente, manso, bondoso e, acima de tudo, verdadeiro. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus é verdadeiro. Vamos
Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor quer continuar fazendo, Pai, algo que está na sua agenda para essa noite. Então, Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente. Não permita que nada, Senhor, venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer essa noite. Fala conosco de uma maneira muito clara. Fala conosco de uma maneira simples. Me usa, Senhor, da maneira que Tu quiseres. Tudo aqui, Senhor, tudo aqui já foi preparado e é seu. Tudo que vai acontecer é por conta de Ti e para Ti, Senhor. Por isso, já te agradeço desde já. Amém. O tema dessa ministração é o verdadeiro olhar de Deus. O verdadeiro olhar de Jesus. Porque muitas vezes andamos, todo dia com Ele está do nosso lado e nós não o reconhecemos. Eu acredito que muitas vezes Jesus se manifesta lá no seu trabalho, na sua escola, dentro do busão, fora do busão, no dia frio, no dia de calor, e muitas vezes você não reconhece. Pergunta isso aí para o seu irmão, para a pessoa que está do seu lado. Você já perguntou muito para um, pergunta para o outro, ou vira para trás, sabe? Faz assim, lá a gente bagunça tudo, lá a gente pede para um lado, falar com o outro lado, e assim vai. Isso acontece só de manhã, entendeu? Lá é zoado, eu estou falando para vocês, negócio, você sabe, né, Léo? Léo tem ido bastante lá, por isso que voltou desse jeito. Fala assim, você tem reconhecido Jesus no seu dia a dia? Responde para ele aí, rapidinho. Uma das evidências que se nós temos visto Jesus no nosso dia a dia, é a maneira que nós olhamos as pessoas. O verdadeiro olhar de Deus. Eu preciso conhecer esse olhar verdadeiro, que não é igual nem o meu e nem o seu olhar. Pergunta aí para o seu irmão. Pergunta aí, vira. Agora eu quero que você... O Júnior falou, né? Se de repente você vai falar muito com as pessoas e de repente está brigado, vai lá agora. Agora quero te dar essa liberdade. Vai lá para uma pessoa que você quer reconciliar. No Face a gente fala de alfinetar, né? Mas não, quero que você quer reconciliar. E fala assim para ele: meu irmão, se o olhar de Deus fosse igual ao meu olhar, como seria? Ou igual ao seu olhar, como seria? Pergunta para alguém aí. Se o olhar de Deus fosse igual ao seu olhar ou o meu olhar, como seria? Agora deixa eu perguntar para você. Se o olhar de Deus fosse igual ao seu olhar ou ao meu olhar, como seria? Você quer responder? Você quer responder? Não, responde aí, Léo, que você é zoado, foi tudo. O que você falar foi o que o pessoal falou de manhã. Seria zoado? Tem mais uma que está começando a ficar zoada. Ela balançou a cabeça assim, ó. Lá, quando eu falei isso de manhã, o pessoal unânime falaram assim, seria zoado. Eu falei, isso mesmo. Se o olhar de Deus fosse igual ao meu, ao seu olhar, nós todos aqui, todos, sem tirar um, estaria todo mundo lascado. Seria zoado, seria zoado. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Samuel 11:11. Só para você ver, eu peguei 3 exemplos na Bíblia, que é para a gente ver que o olhar de Deus não é igual ao nosso olhar
E como a gente precisa evidenciar Deus no nosso olhar. Vamos lá, para a gente ganhar tempo, eu vou ler aqui. 2 Samuel 11:11. Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo o que é sagrado, que nunca poderia fazer isso. Talvez você não esteja entendendo nada, mas eu quero te explicar o verdadeiro olhar de Deus. Você sabe quem que respondeu isso aqui? E logo no início da palavra fala: então Urias disse. E sabe quem é Urias? Esse camarada aqui foi o que o rei Davi, ele vai lá, fica com a mulher do cara engravida, e ele chama o cara que estava na batalha para tentar dar um nó. E olha o coração desse cara. Vamos perguntar algo para vocês. Ouvindo isso a respeito, né, talvez você nunca tenha passado por essa, você nunca tinha parado para analisar aqui. Olha o que Urias está falando. O que dá vontade de você fazer com Davi nessa hora? É ou não é? Dá vontade. Vem aqui, Davi. Eu penso o Júnior falando: Davizinho, vem aqui para você apanhar agora. Cara, olha o coração desse cara. Agora você quer conhecer um pouquinho mais do coração de Deus? Aí na frente você vê o Senhor falando assim: Davi, um homem segundo o meu coração. Se fosse você no lugar de Deus, você perdoaria Davi? Se fosse você no lugar de Deus, você olharia lá na frente, ou, não precisa ser lá na frente, vamos voltar para bem mais próximo. Logo depois disso, Urias morre. Um cara com um sentimento desse. Davi vai, faz de tudo, chama Joabe novamente, fala: ó, põe esse cara lá na frente, vai ter uma batalha, leva ele, põe ele na frente, que o cara tem que morrer. O cara tem que morrer. E ele morre. Se você estivesse no lugar de Deus, você queria continuar a andar com um cara desse? Seja sincero, por muito menos que alguém te fez, você parou de andar com ela. Talvez grandes homens e mulheres, que seriam, né, grandes homens e mulher de Deus, você deixou de andar com ela porque ela fez muito menos. Mas muitas vezes nós falamos: eu sou bom, eu sou legal, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu estou exalando Deus para tudo quanto é lado. Na minha casa, no meu trabalho, por onde quer que eu ande. Mas se alguém fizesse comigo, acabou ali. Deus não fez isso com Davi. Se o olhar de Deus fosse igual ao meu e o seu olhar, ele mataria Davi por 2 ou 3 crimes. Por premeditar a morte de Urias, porque ele havia traído, né? Então, ele mataria Urias para ficar com a mulher de Urias. Ele premeditou um crime. Ele violou o mandamento de Deus.
ele agiu de má fé. Tudo isso em um... Ou seja, tudo aquilo que Deus tinha escrito, não faça, como mandamento, como princípio da palavra. Davi vai lá e faz. Homem segundo o coração de Deus. Quer abrir sua Bíblia lá em João 8, 7? Eu quero te dar o segundo exemplo. Vamos sair de um palácio, só para você entender como é o olhar de Deus. Vamos sair de um palácio e vamos agora para uma atitude onde uma mulher foi pega em adultério. Ou seja, eu não sei bem, mas, puxa, era algo terrível para aquele tempo. João 8, 7. Diz assim: como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Se o olhar de Deus fosse igual ao meu e ao seu olhar, por tudo aquilo que o próprio Moisés estava escrito na palavra, naquele momento que aqueles homens chegam com aquela mulher: ó, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Essa mulher adulterou, o que é que vamos fazer com ela? A palavra de Deus fala que Jesus, ele agacha e ele começa a rabiscar. A Bíblia não fala o que ele começou a escrever. Mas como de vez em quando as nossas mentes, a minha principalmente, estou falando da minha, ela dá umas viajadas, eu imagino que Jesus começou a escrever o seguinte: um monte de gente aqui atrás, e geralmente os chefes dos fariseus, eles viam na frente, que eram os que queriam mais apontar. E Jesus percebeu que eles estavam atrás. Jesus começou a escrever tipo assim: mentiroso, seu viciado, adultério, caluniador. Porque a Bíblia fala que logo depois eles continuaram a falar. Jesus endireita o corpo, e aí Jesus fala para ele: quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu imagino que alguns viram aqueles nomes e falaram: caramba, ele sabe. Ele sabe o que nós fizemos. Eu imagino que logo depois, um a um, largando as pedrinhas, e aí, ó, vazou. Jesus fala para aquela mulher: ó, cadê seus acusadores? Ela: não sei, eu também não. Vai e não pisa na bola de novo, não. Não pisa não, cuidado com isso aí. Fariseus, os caras que sempre perseguiam Jesus, que queria matar e tudo mais, seria uma boa oportunidade para Jesus, se tivesse o meu e o seu olhar, falar: sabe de uma? Eu vou deixar esses caras apedrejar essa mulher, depois eu julgo todos eles. Vai todo mundo morrer apedrejado também. Jesus poderia fazer isso? Poderia, porque do pecado, se eles não apedrejaram, é porque eles tinham pecado também. Quero que vocês me acompanhem. Se eles não apedrejaram, é porque eles tinham pecado também, que poderiam ser apedrejados. E Jesus, ele poderia usar isso contra aqueles homens, mas não. Sabe aquela matar 2 coelhos em uma cajadada só? Jesus fez isso. Ele olha com olhar de amor, tanto para os acusadores dele, como ensina os acusadores dele o que não deve se fazer. Porque eles eram muito bons para acusar, e eram difíceis para
vemos Deus com o olhar verdadeiro dele, olhando para Davi, um rei, e vemos ele olhando agora com um olhar verdadeiro para uma mulher que estava sendo apedrejada. Não tem o nome dessa mulher. Poderia ter sido eu e você. Ou melhor, né? A gente homem, né, Léo? É zoado falar assim, eu e você. Foi uma mulher. Mas poderia ser qualquer uma mulher. Porque não tem o nome dessa mulher lá. Você já imaginou se pela lei de Moisés tivessem apedrejado aquela mulher? Todos eles estariam lascados. Mas Jesus, Jesus, ele tem um olhar que expressa amor. Fala para o seu irmão isso, que é para ele acreditar mais. Talvez ele acredite mais em você do que em mim. Olha para ele e fala assim: Jesus tem um olhar que expressa amor. Sabe por quê? Porque se fosse ao contrário, em caso ao contrário, se ele não tivesse um olhar que expressasse amor, ele não perdoaria Pedro. Jesus está andando com Pedro e ensina tantas coisas, e Pedro vê fazer tantas coisas que Jesus andando com Pedro foi um dos caras. E quando Jesus sobe lá, que está naquela aflição, Pedro está lá dormindo, mas estava lá. Então Pedro foi um cara que andou muito próximo de Jesus. E ele sempre falou: não, eu não vou te negar, eu não vou te abandonar, eu não quero, não vou. E Jesus fala para ele: Pedrão, chega aí, mano. Ó, 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar. Eu vou te negar, Jesus? Não, eu não, qualquer um. O Júnior pode fazer isso, o Nilton, o Léo, essa meia zoada aqui que é a Dani. Eles podem fazer isso, mas eu não vou fazer isso de maneira nenhuma. Às vezes nós falamos isso. Eu não vou fazer isso, Jesus. Pedro na carne. Por isso que Pedro é um exemplo que eu tenho na Bíblia fantástico. Pedro tem muito a ver comigo. As paradas de não ouvir, as paradas de tomar na cara para depois ouvir, de aprender. Eu aprendo muito com Pedro. É muito legal você aprender sobre a vida desse homem. Aí depois até o ponto, né, como ele terminou, ai Jesus, se eu terminar igual a ele, vira eu de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser, sabe, crucificado igual o mestre. Mas nessa parada aqui, Pedro está falando o quê? Não, eu não vou te negar. Eu não vou te negar, Jesus. Tá bom. Jesus desce, vamos lá que está chegando a hora. Ainda fala para Pedro, está chegando a hora. Aquele que vai me trair está vindo com a galera aí. Aí de repente chega Judas. E aí Jesus? Jesus fala, chegou. Aí Pedro fala, é agora que eu vou mostrar que eu não vou negar ele. Pá! E corta, lá vai Jesus, pega a orelha de Malco e coloca num lugar. E Pedro, quando o negócio estreitou mesmo, todo mundo, ó, vazou. Até aquele que deitava no cabecinha no... Esse foi um do que os soldados tentou grudar ele soltou a capa. Imagina como ele saiu. Todo mundo vazou. Eu imagino que Pedro falou assim, mas eu não largo o osso. Eu vou voltar. E aí, está aí nos soldados, alisando Jesus. Vem aqui, Jesusinho. Alisando ele, né? Foi andando e alisando Jesus. Levou ele para o pátio, alisando. Vem aqui, vamos trocar ideia. Porque é isso. Estava nada, irmão. Ó, o couro nas costas de Jesus, quebrando com força. E Pedro lá. Aí chega uma mulher. Você também não era um dos que estava... Você está ficando cega, doida. Alguma coisa aconteceu com você. Mas eu, com aquele cara... Não. Deixa eu mudar de lugar para não vir... Vai chegando em outro canto, outra pessoa chega para ele e fala... Você também não era daqueles que estava com Jesus? Eu não.
Vai chegando um pouquinho mais na frente, outro pergunta, mas você andava com ele? Não. Aí o galo canta. Eu acredito que nessa hora ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo, assim como eu e você, que muitas vezes é intencional. O que o Espírito Santo faz, ele nos leva a um lugar aonde Jesus ele vai nos ver claramente. A Bíblia fala, eu imagino que tinha uma galera que num lugar onde está acontecendo coisa ruim, ó, é igual hoje. Uma pessoa vai se jogar do prédio. Se todo mundo correr ou ligar para a polícia, não, ó, chega uma plateia embaixo. Quando você olha, está um monte de luzinha de celular. Se o cara pula, acabou a graça. Vai todo mundo embora. Naquele tempo não era diferente. O couro comendo, uma plateia lá, vendo Jesus apanhar. O Espírito Santo leva Pedro a um ponto exato, onde a palavra fala que Jesus fitou. Ele olhou diretamente para Pedro. Naquele momento, Pedro lembrou do que Jesus falou. A Bíblia fala que ele chorou amargamente. Ele chora. Agora, se o olhar de Deus fosse igual ao meu e o seu olhar, o que você faria com Pedro? Pensa aí um pouquinho, quer comentar com o irmão do lado? Fala aí, irmão, fala alguma coisa aí. Você voltaria para a praia para comer um peixe com Pedro? Pô, cara, eu ainda te avisei. Eu cantei a bola, eu dei a letra para você não fazer. Talvez aqui ninguém tenha feito isso, né? Só eu. Eu te avisei, eu te dei a letra e você foi e pisou na bola comigo. Não quero mais saber de você. Mentiroso, duas caras. Falou que ia fazer e não fez, me abandonou. O couro comendo nas minhas costas e você ainda falou que não me conhecia. Estamos de relacionamento cortado, Pedro. Não quero mais saber de você. Vou comer peixe com qualquer outra pessoa. Você vai virar pescador de novo. E outra, você lembra como foi que eu te encontrei? Estava pegando nada. Agora você vai passar fome, você e sua família, sua descendência toda, e já amaldiçoava todo mundo. Ah, não, Nilton, não faria isso. Faria sim. Faria, lógico que faria. Que morra você e sua família toda, porque ninguém presta. Todo mundo falso. Esse é o nosso olhar. Glória a Deus. Porque um amor assim, como o de Jesus, eu nunca vou achar. E nem você nunca vai achar. Você acha que o amor da sua mãe ou do seu pai é grande por você? Eu posso te garantir que é 1% próximo do amor que Jesus e Deus e o Espírito Santo sente por você. Sei lá, mas um amor assim no mundo, eu e você nunca vamos achar. Porque Ele deu a própria vida dele para me salvar
e para te salvar. E além de tudo, Ele, com esse amor, me aceita e me entende com o jeito meu ou com o jeito seu. Nós, seres humanos, homem e mulher, nós nos diferenciamos do Senhor por conta do nosso julgar o semelhante, os nossos semelhantes. Nós nunca vamos conseguir olhar o nosso próximo, o nosso semelhante, com o olhar de Deus. Sabe por quê? Nós somos preconceituosos. Nós somos vingativos. Nós pegamos pessoas, julgamos, damos o veredito e, se possível, nós condenamos ela a uma sentença assim, num piscar de olho. Nós não olhamos o nosso semelhante com o olhar que Deus olha para nós. Pergunta essa pessoa do lado aí novamente. Se o olhar de Deus fosse igual ao meu e ao seu olhar? Ó, eu já comecei a ouvir um misericórdia. Seria muito difícil. Seria muito difícil. Glória a Deus que nós não temos o poder de condenar ninguém. Mas Jesus, Ele tem o poder de salvar. Oh Deus. Ou eu não me expressei direito, ou... Vou falar novamente. Glória a Deus. Que ninguém tem o poder de nos condenar. Mas o Senhor Jesus tem o poder de nos salvar. Você é salvo. Você é salvo porque Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Para que você um dia tivesse sentado com Ele na eternidade. Salvação na eternidade, para todo sempre. E nada do que você faça, nada do que Satanás fale a seu respeito, nada do que um amigo, uma amiga, nada. O Júnior falou isso de manhã, e eu falei, ó, que legal, porque eu vou falar isso também à noite. Romanos fala que nada pode te afastar do amor de Deus. Nada, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nada. Os teus pecados não podem te afastar do amor de Deus. Você pode até tomar a decisão, mas aí é outra parada, aí é com você. É a única coisa que pode te afastar do amor de Deus, é você tomar a decisão de olhar para trás, para o teu passado, e querer voltar para Ele. É a única coisa. De contrário, nada pode te afastar do amor de Deus. Você foi comprado. Agora, Nilton, e aí o que é que eu faço? Eu não tenho esse olhar de Deus e nunca vai ter. Nunca vai ter, nós nunca vamos ter. Mas tem algo que Deus tem colocado na gente todos os dias. Graça, graça. E tem aqui, ó. João 1,16. Da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Eu nunca vou ter o olhar de Deus, mas eu tenho uma graça. E a graça, se eu olho para a graça, eu entendo que Deus tem derramado graça sobre a minha vida. Eu pego dessa graça que Deus tem me dado e estendo às pessoas. Eu estendo ao meu irmão, eu estendo ao meu próximo, eu vou estendendo isso. Porque eu nunca vou conseguir olhar as pessoas com o olhar de Deus, mas eu começo a entender a graça que Ele tem derramado sobre a minha vida. Daí eu estendo graça.
Daí, se uma pessoa vem e me fere, o que é que eu faço? Senhor, eu já te feri. E eu sei que o Senhor derramou graça sobre a minha vida. Eu não vou conseguir olhar para ela como o Senhor está vendo, mas o Senhor derramou graça. E eu tenho isso na minha vida. Graça sobre graça. Eu vou estender a graça. Senhor, eu vou perdoar. Ah, mas aquela pessoa, ela falou mal, ela me feriu. Você não sabe o que ela fez. Ai, você não sabe quando eu era criança, os traumas que eu passei dentro da minha casa. Você não sabe o que o meu pai fez comigo. Você não sabe o que o meu tio, você não sabe o que o vizinho, você não sabe, seja lá quem for, fez com a minha vida. Não foi nada diferente do que você já tinha feito com Deus. E Ele derramou graça sobre a sua vida. É por isso que você está aqui. Ah, mas se eu pudesse, já tinha matado essa pessoa. Deus poderia ter feito a mesma coisa com você. Mas Ele te olhou de um jeito diferente e estendeu e deu graça. Para que você pudesse entender que, independente do que você passou, estenda a graça sobre a vida das pessoas. Graça sobre graça. É o máximo que nós podemos chegar de se parecer com o olhar de Deus, de entender como Deus é. Sabe aquela parada de querer ser imagem semelhante de Deus? É quando nós estendemos a graça, porque nós não conseguimos, não temos consciência nem poder para a gente querer entender as coisas que Deus faz, como por exemplo um assassino. Nós falamos de Davi, e de repente você vê Deus falando, um homem segundo o meu coração. Opa, então, se a gente vai pensar de uma maneira lógica, então Deus também é assassino. Deus não vale nada. Não, e Ele é super poderoso. Deus não é assassino, porque senão eu e você não estaríamos aqui. Porque nós fizemos tanta... Meu Deus! Como nós fizemos coisas que desagradou a Deus. Como nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E amanhã vamos fazer coisas que desagradam a Deus. Mas o olhar dele não é igual ao nosso. Vem um olhar de perdão, olhar de amor. Como você se vê? Se eu deixasse, se tivesse 2 horas aqui, eu ia falar para cada um pegar um papel e caneta e escrever como você se vê. Mas assim, na íntegra, verdadeiramente. Ó, já tá transformando. Ia se ver como? Você entendeu o quanto você é zoado. Mas, se eu perguntar para você, e como Deus te vê? Se eu começasse a falar assim para você, ó, vai para casa, pega papel e caneta. Eu vou falar isso, eu vou fazer o que eu fiz de manhã. Para algumas pessoas. Mas agora eu quero abrir para você, para todo mundo que está aqui nesse culto. Chega em casa, pega um papel e caneta, faz uma biografia sua. De como você acha. Gente, não mete um louco não, querendo falar, ai não, agora eu sei como Deus me vê, mais ou menos, e aí eu vou querer colocar Deus me vê assim, também eu vou me ver assim, não. Como você se vê. Sabe, com todos os medos, com suas frustrações, sabe? Coloca lá. Aí depois vai para uma parada muito mais intensa, pega a Bíblia, estuda ela, e aí começa a colocar como Deus te vê. Eu tenho certeza que você vai ficar muito surpreso. Porque nem para se ver da maneira que você presta. Nem para se ver, você mesmo. Eu me conheço nada. Nem para isso eu e você prestamos. Para nos vermos da verdadeira maneira que nós somos. Mas o olhar de Deus... Ele vem e te vê. Puxa, às vezes eu olho, ainda tem essa parada. De vez em quando a gente está aqui, né, Ju? Os pastores estão aqui juntos. E a gente
A gente vai para umas paradas que a gente se vê tão zoado. E a gente chega em um... Fala assim, cara, por isso que a palavra fala que Deus é bom. O próprio Jesus falou disso. O único bom é Deus. Porque Ele consegue olhar para mim e falar assim, mano, vai lá fazer certas coisas. Que eu falo, ô Jesus. Mas eu, tão zoado, eu estou melhorando vocês. Já melhorou 0,2%, Nilton, do que você era. Eu já vi gente falando, eu estou melhor 70%. Eu falo, Jesus é quase um Deus. Eu não sei, eu estou chegando no 1%. Porque às vezes eu sei que eu estou transformando. Mas quando eu me pego pensando, eu falo, meu Deus, não melhorei nada. Aí eu caio 0,5%. Aí eu estou nessa parada, quem sabe, um dia Deus me aperfeiçoa e eu chegue lá, um tantinho. Se eu chegar igual a Paulo, ou igual a Pedro, tá bom. Um cara como o Paulo, ele fala mesmo assim, combati o bom combate. Encerrei a carreira. Guardei a fé. Quantos por cento eu tenho? Hã? Eu acho que ele estava ali na casa dos... Vamos colocar que os caras eram bons pra caramba? Vamos colocar que os caras estavam aí uns 25%? Porque os caras ainda tinham desejo de desistir. Paulo tinha desejo e falou, Senhor, eu não vou não. Por quê? Tem um espinho aqui que o negócio está punk. A Carol que fala punk. Como é que vocês falam aqui à noite? O negócio está doido? O negócio está zoado aqui para o meu lado. Então, foi o que Paulo falou. Aí vem Deus com o olhar que Ele tem comigo e com você. É o mesmo olhar. Ele fala assim, não interessa não. Tem pecado aí? Tem alguma coisa que está querendo te afastar do Senhor? Tem alguma coisa que está querendo te tirar do caminho, que já foi proposto por Deus? Tem alguma coisa que está te tentando muito? Tem alguma coisa que você fala assim, agora eu não consigo, eu vou parar porque eu tenho que fazer isso porque eu não aguento mais. E eu sei que isso é pecado, Senhor, eu quero parar. Aí o Senhor fala assim, para não. Por quê? A minha graça sobre graça te basta. É só isso. Ah, é só isso? É. Mas se você olhar para você mesmo com o seu olhar, você vai falar assim, não, agora eu tenho que ser santo, santificado. Ai, glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E toma um tropicão e fala, Jesus, Tu és bom. Ai, Jesus, meu dedinho quebrou, está sangrando, mas Tu és bom, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ai, que dor. E fica com Jesus na mente. Mentira. Passa um abecedário de palavrão. Mas vem todos os palavrões e você ainda fica com vontade de inventar mais uns 10. Aí o Espírito Santo vem e fala assim, é isso mesmo, fala isso não. Está zoada já está até atrapalhando o culto, já está zoada também. Entendeu? Faz isso não. Dá glória a Deus. Aí a pastora ensina, dá glória a Deus que você tem dedinho. E o dedo está lá, ó, latejando. Mas é uma boa tática. De vez em quando eu estou trabalhando, de vez em quando é quase todo dia, no meu caso. Aí eu estava trabalhando, o Gilmazinho está trabalhando comigo, e ele tomou uma marretada no dedo e ficou roxa, a unha inteira. Gente, na hora. Aí ele fez assim, ó. Com aquela... E saiu. Eu saí de perto dele, que eu falei, Jesus, eu entendo isso. Eu entendo. Ele foi lá para a rua. E ele manquinho com a perninha assim. Gente do céu. Quando ele voltou, a lágrima descia assim. Ele não falou nada. Ele só mostrou a unha preta. Eu falei, meu Deus, saí de perto dele assim. Eu comecei a falar para ele uma tática que eu uso. Né? O Júnior sabe disso. E de vez em quando a gente trabalhando, toma uma porrada, não, eu olho para a mão assim, ó. Tá passando assim, ó, um monte de palavrão, um monte. Na cabeça. Aí eu olho e falo, Jesus, 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 Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Para cada palavrão que vai passando, e tem hora que eu passo quase 1 hora falando Jesus. Imagina o tanto de palavrão que está passando na minha mente. Agora, se eu fosse olhar para uma pessoa que pensa tudo isso, e fosse olhar com o meu olhar, você acha que eu estaria aqui pregando? Não. O Senhor, Ele entende a sua humanidade, a sua carnalidade. E Ele ama isso, porque Ele te fez ser humano. Ele te fez um ser humano. Vai te aperfeiçoar com a graça. Com a graça dEle, derramada sobre a sua vida. Então, ter o olhar de Deus vai ser embaçado. Mas tenha a graça dEle, estenda a graça dEle sobre as pessoas. Procure entender mais as pessoas. E para você entender, entenda como o Senhor te vê. Como o Senhor te vê, como o Senhor olha para você. E com a graça que Ele derramar sobre a sua vida, estenda ela. Estenda ela, amém? Quero que você fique de pé. Eu não sei como você... David, pode ir. Eu não sei como você tem olhado para as pessoas. Eu não sei se você, em algum momento, você parou para entender mais ou menos como Deus te vê, como Ele tem te olhado. Porque muitas vezes aquela fitada que nós temos, que nós vemos descrito na palavra, aquela olhada que Deus, que Jesus dá para Pedro, muitas vezes nós olhamos, nós não entendemos e achamos que aquilo é só para Pedro. Não, é para mim e para você também. E eu não sei como você tem visto as pessoas, ou como você tem olhado para você mesmo. Mas eu creio que essa é uma noite que a gente possa nos arrepender. É uma noite de arrependimento. Como eu falei, nem para se julgar você presta. Porque se você em algum momento você se julgou, você foi contra o julgamento do único que pode julgar, que é Deus. O único que dá o veredito correto. O único que sabe todas as coisas e de uma maneira perfeita sabe quem é você. Se você andou se julgando a você mesmo e a outras pessoas, e você quer se arrepender disso, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui na frente. E que você comece a falar com suas palavras ao Senhor. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente dos supervisores. Eu não vou chamar os pastores. Mas eu quero que... é um particular entre você e Deus. Que você venha e que você fale: Senhor, eu pensei muita bobeira sobre mim, sobre as pessoas que o Senhor tem colocado na minha caminhada, sobre as pessoas que o Senhor tem colocado lá no meu trabalho, na minha casa, ou seja, onde é que eu não tenho estendido da graça, Senhor. Eu tenho olhado de uma maneira completamente diferente que o Senhor tem olhado. Eu quero te dar essa liberdade. Se você quiser, vem aqui na frente e faça isso, na presença do Senhor. Ah, Deus. Ah, Deus. Pai, quantas vezes nós somos críticos? Quantas vezes, ó Pai, nós olhamos para as pessoas, as julgamos por coisas tão
tão pequenas, Pai, que ela faz conosco. Sendo que muitas vezes nós fazemos coisas muito maiores contigo. Porque não somos diferentes de Davi. Nós não somos diferentes, Pai, de Pedro. Nós não somos diferentes daquela mulher adúltera. Nós fazemos tantas coisas, mas o Senhor nos olha com um olhar de amor. O Senhor nos olha com um olhar de perdão. E nos ajuda e nos ensina nessa nossa caminhada, Pai. Então, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo das vezes que eu julguei os meus irmãos, das vezes que eu não estendi a graça. Ah, Senhor, eu me arrependo das vezes que eu me auto-julguei de uma maneira completamente errada, me vendo de uma maneira que o Senhor não me vê. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, me ajuda a estender da mesma graça que o Senhor tem estendido sobre a minha vida, que eu possa estender sobre a vida de outras pessoas, que eu possa olhar para mim mesmo e que eu possa me ver da maneira que o Senhor me vê, que eu possa estender a sua graça sobre a minha vida, Senhor, que eu não me acuse tanto, que eu não me julgue tanto, Senhor, que eu não me ache tão incapaz, ou que eu me ache tão capaz, que eu não me ache, Senhor, tão ruim, ou que eu não me ache tão bom, que eu não olhe para mim com a minha falta de capacidade, mas que eu olhe para Ti, que é o Senhor que me capacita, que eu entenda que não tem nada meu, é tudo Teu, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que eu possa olhar para mim mesmo com o Teu olhar e com a Tua graça. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu olhar. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Senhor, nós nos arrependemos nessa noite, porque sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Não existe outro lugar para estarmos que nos dê mais segurança do que a Tua presença. Não existe, Senhor, um ambiente mais seguro do que a Tua presença. Por isso que nós nos arrependemos nessa noite, Pai. Nós entendemos que, creio que algo que resume a palavra dessa noite é o que está escrito em Jeremias 29:11. Bem eu sei os planos que tenho para vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, e o fim que desejais. Por isso, Senhor, nós queremos entrar no Seu destino, nós queremos ir de encontro com as coisas que o Senhor já preparou. Por isso, vem nos aperfeiçoar, Deus. Nós temos o coração aberto para sermos aperfeiçoados pela Tua presença, aperfeiçoados pelo Teu Espírito. Abre os nossos olhos para ver. Nós queremos ser aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir a Tua palavra, ouvidos para ouvir a Tua voz. A Tua palavra diz que no mundo há tantas vozes, há muitas vozes no mundo, mas nós queremos estar sensíveis para ouvir a Sua voz, a voz que nos chama para perto, a voz que nos chama para andar contigo, a voz que nos chama para transformação, a voz que nos chama para restauração, a voz que nos chama para nos purificar, a voz que nos chama para nos santificar. Em nome de Jesus, nós queremos dar ouvido a essa voz. Ah, Senhor, transforma a nossa mente,
porque assim nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade que vem do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, diariamente a oferecer um culto, um sacrifício agradável a Ti através da nossa vida, Senhor, porque é para isso que nascemos. Somos Teus. Queria que você repetisse isso. Repita comigo. Se você quiser colocar a mão no seu coração, fala assim: Jesus, eu sou Teu e Tu és meu. Nada pode me tirar da Tua presença, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a altura, nem abismo, nem a fome, nem o frio, nem os demônios. Nada me tira da Tua presença, nem o futuro, nem o presente. Senhor, eu quero permanecer em Tua presença, eu não quero me desviar dela, eu não quero sair debaixo da Tua cobertura, porque eu sei que a Tua graça é a minha única saída. Aleluia. Você pode abraçar alguém que está do seu lado aí? Abraça alguém, abraça alguém. Fala para essa pessoa aí, fala assim: olha, tudo vai ficar bem. Jesus está com você, Ele é seu amigo e derrama sobre a sua vida graça sobre graça. E no dia mau, não se esqueça que Ele continua com você. E nos dias de dificuldade, não se esqueça, Ele permanece com você. E nos dias que você ficar com vontade de desistir, não desista, Ele permanece com você. A palavra diz que Ele estaria com você pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Que palavra poderosa. Palavra poderosa. Senhor, nós te agradecemos. Aleluia. Aleluia.